cumprimento, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, e versículo 29, que diz: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, quando, porém, os egípcios tentaram fazê-los se afogar. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu como os incrédulos. E aqui embaixo, no capítulo 38 diz: o mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes, e pelas cavernas, e por toda a terra. No capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos de vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Amém? Podem tomar seus assentos. O capítulo 11 fala dos heróis, de alguns heróis da fé. Pessoas que conseguiram crer. Pessoas que fizeram a diferença na história, porque mudaram a história. Conseguiram mudar a história com as suas vidas. Conseguiram fazer história de suas vidas através da crença, da fé, através daquilo que é invisível. Eles conseguiram enxergar o que muitos não enxergaram. E aqui o apóstolo nos ensina e nos aconselha a imitar a fé destas pessoas. Imitar a fé. Procurar ter essa fé. Buscar esta fé. Fazer história. Mudar situações. Porque sem a fé nós não conseguimos fazer isto. Quem vive pela fé não vive pela lógica humana. Todas essas pessoas, se você ouvir as histórias, você vai dizer: é impossível. Mas eles conseguiram acreditar no impossível. Isso é ter fé. É você viver o impossível. Você conseguir enxergar o impossível. E você atravessar o impossível. E para falar de pessoas de fé, eu escolhi 2 pessoas para falar de fé hoje. E pensei em Davi. E me deti na história de Davi, acerca de como ele usou a fé para vencer as batalhas que Davi enfrentou, para que hoje eu e você estivéssemos aqui ouvindo acerca de fé. Porque eles precisaram atravessar este Jordão de fé, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Alguém precisou ter fé lá atrás, para que hoje eu e você pudéssemos crer e estar aqui. Davi foi ungido rei novo, ainda menino. E diz a Bíblia que quando o sacerdote foi até a sua casa para ungí-lo, ninguém imaginava que seria Davi que iria ser ungido rei. Tanto que deixaram que ele ficasse junto com as ovelhas. Deus precisou dizer que não estava ali a pessoa que ele havia escolhido. Deus disse para o sacerdote: você vê o coração, você vê o exterior. Eu vejo o coração. As pessoas estavam enganadas quanto a quem seria o próximo rei. E
Então Deus escolheu Davi pelo coração de Davi. E ele é ungido rei naquele dia. E a vida de Davi continuou a mesma. As coisas continuaram a mesma rotina. Ele continuou sendo o pastor de ovelhas. Mas ele havia recebido uma unção na sua vida. E o tempo se passou, não se sabe quanto tempo. Um dia o pai de Davi diz para ele: vai ao encontro dos seus irmãos e leva alimento para os seus irmãos. Eles estão no vale, acampados para a peleja. E Davi, no outro dia de madrugada, diz a Bíblia que se levanta e vai ao encontro de seus irmãos. E chegando lá, ele ouve os gritos de um gigante filisteu, que estava afrontando o povo de Deus. Estava afrontando Deus. E diz a Bíblia que todos ali estavam amedrontados, estavam com medo, estavam apavorados. Porque já faziam alguns dias que o gigante desafiava e ninguém havia, e não se levantava ninguém para enfrentar o gigante. E Davi, ouvindo aquilo, ele se revolta e pergunta: quem é esse que tem coragem de enfrentar o povo de Deus? E Davi é mais ousado, ele diz: o que se dará ao homem que vencer o gigante? O irmão dele, incomodado, ouve Davi falar aquilo e diz: o que tu estás fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? De primeira mão, você e eu, ouvindo isso aqui, parece que o irmão está preocupado com o mais novo. Volta para casa, Davi. O que tu está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas. Aqui é um lugar perigoso. Não. Não era esta a atitude desse irmão. Esse irmão, quando viu Davi se levantar com autoridade, dizer que ele iria enfrentar o gigante, que precisaria alguém se levantar para enfrentar aquele gigante que afrontava o povo de Deus. O irmão se lembra do dia em que ele achou que ele seria ungido. Ele estava pronto para ser ungido, preparado com a melhor roupa, ele estava perfumado, porque talvez ele seria o ungido para ser rei, por sua aparência, por sua força. E Deus manda chamar Davi. E Deus diz mais: porque eu me agradei do coração de Davi. Porque o coração de Davi é bom. E isso ficou guardado na memória de seu irmão. Então, quando ele vê Davi falando aquelas palavras, ele diz: com quem tu deixaste as tuas poucas ovelhas? Você é um pastor de ovelhas. E você é um pastor de poucas ovelhas. Eu bem sei o que há no teu coração. Eu bem sei que o teu coração é mau. E que você veio para estar aqui para ver a peleja. Era isso que ele estava tentando dizer para Davi. Mas Davi, além de ser ainda sendo um menino, ele responde ao irmão com uma sabedoria tremenda. Ele não se revolta porque o irmão tentou humilhá-lo. O irmão tentou desmotivá-lo. O irmão tentou dizer que ele era insignificante. Que apesar de ter sido ungido, ele ainda era insignificante. Ele responde, sem querer discutir, sem dar razão, sem dar motivo para uma resposta. Ele simplesmente diz: eu não posso fazer uma pergunta? Só estou fazendo uma pergunta. Foi isso que Davi respondeu. Eu só estou fazendo uma pergunta.
Mas ele continuou refazendo a pergunta, porque ele deixou o irmão e continuou a perguntar para as outras pessoas: o que se dará ao homem que vencer esse gigante? E foi-lhe dito: o homem que vencer esse gigante casará com a filha do rei e será livre de impostos para o resto da sua vida. Ele e toda a sua família. E isso chega aos ouvidos do rei. E o rei manda chamar Davi. Às vezes, irmãos, as pessoas que nos cercam nos conhecem só um lado da nossa vida. Ele não conhece as tuas batalhas. Era isso que estava acontecendo com os irmãos e a família de Davi. Eles conheciam apenas um lado da história de Davi. Eles tinham conhecido apenas a unção de Davi. Mas, quando Davi mata um urso e mata um leão, eles não conheciam essa história. Eles não conheciam a capacidade de Davi vencer um leão e um urso. Para eles, ele era apenas um pastor de ovelha, magrinho, pequeno. Então Saul fica sabendo da história de Davi e provavelmente pensa: alguém vai enfrentar então o gigante? Alguém vai poder dar uma resposta? Porque a situação de Saul ali era difícil. Ele estava sendo rejeitado por Deus. Deus havia rejeitado. Deus havia tirado a unção dele e colocado em outra pessoa. Ele estava desesperado. Porque ele não tinha coragem de enfrentar e não encontrava ninguém para enfrentar. Quando ele ouve falar de Davi, ele chama. Mas quando Davi aparece, ele vê a estatura de Davi. E o quanto Davi era novo, ele diz: jamais você vai conseguir enfrentar o gigante. Você é muito novo. Você não foi forjado, você não foi preparado, você não é um militar. Mas Davi argumenta com o rei e diz: não, eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E eu acredito que quando ele ouve isso, ele diz: então a peleja não é minha. Mas ele tenta ajudar Davi. Pela nossa lógica humana, nós olharíamos: ele está mandando Davi para ser morto. Ele tenta ajudar, ele coloca a armadura dele em Davi. E Davi veste toda aquela armadura. Mas diz a Bíblia que Davi rejeitou a armadura. Ele rejeitou a armadura porque a armadura não cabia nele. Às vezes, nós usamos armaduras de outras pessoas. Às vezes, nós vivemos experiências de outras pessoas. Às vezes, nós queremos viver batalhas que são de outras pessoas. E não dá certo para nós. A armadura de outro não vai caber em mim. A experiência de outro não vai caber em mim. Cada um de nós tem que ter a sua própria experiência. Cada um de nós temos que enfrentar as nossas próprias batalhas escondidas. Cada um de nós temos que viver os nossos segredos com Deus. Isso é viver por fé. A fé de outro é bom ouvir porque ela alimenta a minha fé. A fé de outro acrescenta a minha fé. Mas eu não posso usar a fé de outra pessoa na minha vida. Eu não posso viver a experiência de outra pessoa na minha vida. Não dá. Não combina. Não dá certo. Cada um precisa buscar a sua própria experiência com Deus. Cada um precisa matar o seu urso
e o seu gigante. Todas as pessoas da Bíblia que você ler enfrentaram suas batalhas. Cada uma delas, mas nenhuma delas é igual. E aqui dentro hoje, nenhuma das nossas batalhas são iguais. Elas podem ser parecidas, irmãos, mas elas não são iguais. Cada um de nós tem que buscar a sua própria forma de lutar. Então, coisas humanas, apesar de Saul ter tentado ajudar Deus, as coisas humanas não são suficientes para Deus. As coisas humanas jamais serão suficientes para Deus. É por isso que Deus trabalha em cada um de uma maneira diferente. Mas eu e você precisamos enfrentar para sermos vencedores. E muitas vezes nós paramos aqui. Porque quando chega a hora de mim e de você enfrentar a minha luta, enfrentar a minha batalha, enfrentar o meu leão, nós damos um passo para trás e retrocedemos. E preferimos viver a história do outro. E corremos atrás de outro, e de outro, e de experiência de outro, e de outro, e de outro. Mas e a tua experiência qual é? Qual vai ser a tua história? Do que é que vão falar de você? Como eu disse no começo, a fé são para pessoas incríveis. A fé são para pessoas que desafiam. Deus não se explica. Nós temos que ser um pouco fora da casinha para acreditar em tudo que se fala. Porque Deus não pode ser explicado. É fé. A partir do momento que você consegue, ao que um ser humano conseguir explicar Deus, acredite que não vai ser Deus. Não vai ser Deus. Porque Deus não se explica. Deus se vive. Deus se crê. Deus se experimenta. Mas não se explica. E existem pessoas tentando explicar Deus. Tentando explicar a fé. Tentando explicar a minha vida com Deus. A minha experiência com Deus. Mas nenhuma experiência com Deus é igual a outra. Essa é a grandeza do nosso Deus, irmãos. É uma novidade de vida na vida de cada um. E a certeza tem que estar na tua vida. Porque você é convencido por Ele. Quem convenceu Davi que ele iria vencer esse gigante foi Deus. Porque foi sozinho que ele enfrentou aquele urso. Foi sozinho que ele matou aquele leão. E ele pensou, meu Deus, aquele que me ungiu, aquele que eu senti aquela unção, e eu senti aquela unção de novo quando ele me deu força para enfrentar aquele leão, quando ele me deu autoridade para matar aquele urso. Eu estou sentindo ele novamente. Eu estou sentindo esta presença novamente. Não vai ser diferente com esse filisteu. Esta era a certeza de Davi. Ele tinha uma certeza viva, que muitas vezes falta para nós. Acreditar no impossível. Pegar esta força que você sente dentro de você, essa coisa que te faz grande, essa presença, e ir além um pouco mais. Não estacionar nisso aí não. Conseguir crer mais um pouco. Desafiar a
tua fé. É isso que o Senhor te pede. Davi conseguiu vencer aquele gigante com 5 pedras. Você acredita que Davi venceu o gigante com 5 pedras? Foram as 5 pedras que mataram o gigante? Foi só uma que ele acertou. Precisou ele romper uma barreira. Precisou ele acreditar naquela unção que ele recebeu. Deus trabalha conosco desta forma, irmãos. Uma das formas que Deus trabalha é fazer com que você vença. Não quando tem plateia, mas que você vença lá no campo, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Que você consiga vencer. Para você não é um leão. Para você não é um gigante, não existe Golias hoje. Mas você sabe o que você precisa enfrentar todos os dias. Você sabe o que você tem enfrentado e você não tem conseguido vencer. Mas hoje o Senhor te diz: eu te ungi. Você já recebeu uma unção. Você já recebeu autoridade. Agora te falta a tua coragem. Falta você colocar a tua fé, a tua certeza e a tua confiança. Davi venceu. Outras pessoas venceram. De outras formas. Moisés, Deus trabalhou diferente de Davi. Moisés nasceu como filho de um egípcio e foi parar de repente na casa de Faraó. De repente ele estava num palácio. De repente ele era filho da princesa. De repente ele era um comandante do exército de Faraó. Do nada. De repente esse mesmo moço descobre que existe um Deus. E ele sabe que o povo que está sendo escravizado serve um Deus. E ele descobre que ele pertence a esse povo que está sendo humilhado. Mas ele é filho da filha de Faraó. E ele resolve resolver as coisas por suas próprias mãos. Ele mata um egípcio. E de um dia para o outro, esse mesmo moço, que é o filho da filha de Faraó, no outro dia, ele está lá, como um fugitivo, apacentando ovelhas. No outro dia, ele é um fugitivo. E Deus deixa esse moço 40 anos apacentando ovelhas. Porque ele quis fazer do jeito dele. Deus não mandou ele fazer nada. Deus não havia ungido ele. E ele resolveu fazer. Ele começou a querer matar os egípcios. Aí Deus diz: não, querido, você vai ter que voltar lá. Vai apacentar a ovelha.
Passou 40 anos apacentando ovelha nos montes. Algumas vezes, provavelmente, ele dizia: o que eu fui fazer? O que eu fiz? Eu pude estar lá. Agora eu estou aqui. Mas ali Deus falou com ele. Ali ele teve um encontro com uma sarça que ardia. Ali ele viu a glória de Deus. Ali ele contemplou a presença de Deus. Ali todo o seu orgulho desceu por terra. E quando Deus se apresenta para ele, diz: agora você vai poder ir lá e tirar o meu povo do Egito. Sabe o que esse general respondeu para Deus? Eu? Quem sou eu para tirar o povo do Egito das mãos do faraó? Olha como ele diminuiu. Olha como ele se tornou pequeno de repente. Aí ele compreendeu que não é ele. E a resposta de Deus foi bem na tampa. Não, Moisés. Você vai lá e vai dizer as palavras que eu vou te dizer aqui. Escuta bem, Moisés. Você chega para o faraó e diz assim, ó: o eu sou. Sabe, Moisés? É o eu sou. Não é você. É o eu sou. É o eu sou que vou tirar o povo do Egito através de você. Você é apenas um objeto que eu levo e trago e tiro e ponho. Sem mim, Moisés, você não é nada. Com Moisés, Deus tratou diferente. Deus precisava mudar o coração de Moisés aqui. Porque ele tinha intenção, mas o coração dele não estava voltado. Ele precisou aprender com as ovelhas. Cada um de nós temos as nossas batalhas. As batalhas de Davi era de fora, de dentro para fora. As de Moisés era de fora para dentro. Quais são as tuas batalhas? O que Deus trabalha em você? É aqui fora? É com as coisas daqui? É com as coisas materiais? É o dinheiro? Qual é a tua luta? O que é mais importante para você? Que você não consegue vencer? É a luta de Davi? É o urso? São as coisas que aparecem? Ou é a de Moisés? Que são as que não aparecem? Que são as internas? Que é o orgulho? Que é a mentira? Que é a vaidade? Que é a soberba? Cada um de nós, irmãos, temos lutas para vencer. Cada um de nós estamos aqui porque precisamos desse Deus. E o conselho de hoje é para mim e para você olhar para as histórias dessas pessoas e aprender com elas. Moisés precisou aprender na sarça.
Deus disse para ele: não te achegues, Moisés, porque o lugar aqui agora é santo. Ele não conhecia esse lado. Ele estava acostumado com os ídolos lá do Egito, com os deuses do Egito. Mas quando nós tratamos com Deus, as coisas são diferentes. E irmão, Deus, Ele é eterno. Nós é que somos temporais. Então, se Ele tiver que passar a vida tua inteira para trabalhar na tua vida, Ele vai trabalhar. Se tiver que fazer 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, Ele está aqui para trabalhar na tua vida. Vai depender de você entender o que Deus quer mudar na tua vida e mudar. Quanto antes você resolver isso, melhor. Do contrário, você vai ficar sofrendo. Sofrendo e sofrendo. Resolve o que você tem para resolver com Deus. Se dobre, reconheça que você precisa de Deus mais do que Ele de você. Cada um de nós precisa ter experiência com Deus. Você precisa crescer em Deus. Deus não aceita que você fique na mesma estatura. Deus não aceita, irmão. Ele quer que você cresça. Ele quer que você tenha experiência para contar. Existe uma pessoa aqui dentro que tem uma experiência linda. E eu me admirei da capacidade de fé dessa pessoa. Confesso. Eu não vou contar todo o testemunho, porque eu quero que ela conte o testemunho. Mas Deus disse para a pessoa: levanta e vai orar. Ela obedeceu. Nunca Deus tinha falado para ela. Mas ela escutou uma voz e obedeceu. No outro dia, Deus diz: levanta e vai orar. Ela levantou e foi orar. No terceiro dia, Deus diz: levanta e vai orar. Ela levantou e foi orar. E Deus disse para ela: jejua. Ela nunca tinha jejuado, mas ela foi e jejuou. No terceiro dia, irmãos, ela estava liberta. Isso é experiência com Deus. Mas se ela tivesse ouvido a voz e pensado: eu ouvi falar na igreja que Deus fala com as pessoas, virado para o outro lado da cama e puxado a coberta, se arrumado e dormido o sono, não teria experiência para contar. Essa irmã não prega aqui em cima, irmãos. Eu nunca vi ela dar um testemunho aqui. Mas ela tem uma experiência de Deus falar com ela. Você sabe o que é isso? Davi não é maior que ela por isso, irmãos. Porque o mesmo Deus que falou com Davi, que ungiu Davi, falou com essa irmã. E ela está aqui, comum, no meio da igreja. Mas ela tem experiência para contar. Ela consegue ouvir Deus. E ela consegue ir além. Ela consegue fazer coisas que é inatural para alguns de nós. Eu já disse que eu não vou contar, eu espero que ela conte.
você olhar, você vai dizer, lógico, não pode, não dá. Mas ela fez. O que eu e você temos para contar? Vamos nos colocar de pé. Esses dois homens têm histórias diferentes para contar. Cada um deles tem a sua forma de contar as suas histórias, de como viveram. E um dia eu e você poderemos nos sentar e conversar com eles e fazer algumas perguntas do que como foi. Mas eu li no começo que nós devemos, que o apóstolo nos diz, que nós devemos imitar a fé, não as obras. Só que nós, igreja de hoje, infelizmente queremos imitar somente as obras. Queremos imitar o que a pessoa fez. Irmão, não tem mais urso andando por aí. Não tem mais gigante por aí. Não tem. Na Bíblia é só a sombra dos apóstolos que curaram as pessoas. Não pensa que você vai sair por aí agora e a tua sombra vai curar alguém. Isso era para ele. Você tem que ter uma coisa para contar. Você precisa ter algo esplêndido para contar desse Deus. Porque esse Deus é esplêndido. Esse Deus é sobrenatural. E se você serve esse Deus, você precisa ter história para contar. Não para ser seguido. Não para observar o que aconteceu na vida do fulano e fazer igual a ele. Outros fazem diferente. Outros não têm experiência para contar e começam a criticar quem tem. Porque o fulano foi para ele, irmãos. Não é doutrina. Não tem que ser. Foi para a vida dele que Deus fez aquilo. E eu e você temos que respeitar isso. Eu e você temos que ter o que falar desse Deus. Quando alguém chegar perto de você, você tem que dizer, eu tenho experiência com Deus. Sim. Eu tenho experiência com esse Deus. Você não vai esperar que exista alguém que tenha um dom de profecia para dizer assim, o Senhor fala contigo. Porque Deus vai falar contigo. Pastora, Deus não usa alguém em profecia. Usa. Eu creio em profecia. Mas quando alguém profetiza para mim, Deus tem que falar comigo. Você não pode viver de alguém dizer para você, Deus me mostrou, irmão, que você precisa fazer assim, assado, assado, assado. Não. Você tem que viver assim, Deus me mostrou. Deus falou comigo esta madrugada. Deus falou comigo esta manhã. Olha, eu estava orando e Deus falou comigo. Eu estava dormindo e Deus me acordou. Jesus quer ter experiências contigo. Jesus quer dar experiências para você. Não faça natural as coisas de Deus, porque elas não são.
Elas não podem ser natural. Deus espera que eu e você façamos história. Não vamos sonhar que nós vamos para a televisão, que vamos pregar nos Estados Unidos, que vamos... Não, irmão, pregue ali, os teus vizinhos. Seja uma testemunha. Viva na tua casa, para os teus vizinhos, no teu trabalho. Que a palavra de Deus seja verdade na tua vida, para as pessoas que te olham, para as pessoas que te cercam. O que Deus quer fazer através de você? Você já parou para pensar? O que Deus quer fazer através da tua vida, se você crer? Vamos ter experiência para contar, irmãos. Hoje é um culto aonde nós viemos buscar fé. Hoje é um culto onde eu e você viemos buscar vitória. Só que vitória a gente só encontra quando a gente crê. Eu não posso crer por você. Eu posso orar por você. Mas crer é você que precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa confiar nesse Deus. Que a partir de hoje você consiga crer nesse Deus além. Que você não olhe para a história de Davi e pense: que linda a história de Davi. Que grande homem foi Davi. Seja você um grande homem. Seja você uma grande mulher. Porque um dia você vai se encontrar com esse Deus. Um dia você vai estar diante dele. E o que você vai dizer para ele? Eu não pude crer, Senhor. Eu fiquei só nas histórias. Eu não consegui ter uma experiência contigo. Busque, irmão. Se dobre diante de Deus e diga: Deus, eu quero uma experiência. Eu quero esta unção, eu quero esse poder, eu quero esta glória na minha vida. Eu não quero só pedir oração, eu quero orar. Levante a tua mão. Dirija a Deus uma palavra de oração nesse momento. Fale com Ele acerca das tuas expectativas. Ou talvez você não teve alguma expectativa. Se você achou que você teria que ser um crente comum, não. Hoje Deus diz para você que não. Hoje Deus diz para você que você não pode ser comum. Você precisa se levantar com fé. Hoje Deus diz para você que você precisa crer. Que você precisa confiar mais. Deus, na tua presença estamos. Deus, nós estamos diante de ti, Senhor, apresentando as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, queremos ser diferentes diante de ti. Queremos ter novas atitudes, Senhor, diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus, muda as nossas realidades, Pai. Deus, em nome de Jesus, venha trabalhar nas nossas vidas. E que teu Espírito Santo, Senhor, nos inquiete a fazer a tua obra. Que teu Espírito Santo nos direcione, Senhor, a acreditar mais um pouco, a confiar mais um pouco, Senhor.
de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui com as suas mãos levantadas. Em cada coração, Senhor, que se dispôs a crer. Cada coração, Senhor, que se dobra perante Ti nesse momento. Acreditando, Senhor, que a sua vida a partir de hoje será diferente. Pessoas que terão histórias para contar. Pessoas, Senhor, que serão direcionadas, impulsionadas pelo Teu Espírito, Senhor, a fazer coisas grandiosas, porque Tu és grande. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a autoridade de Deus em vidas. Eu declaro em nome de Jesus. Levanta, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua autoridade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos que querem começar uma campanha hoje, você que tem um problema, uma dificuldade que você não consegue enfrentar sozinho, algo que você precisa vencer, algo que você precisa conquistar. Fazer a campanha é só uma forma de você estar aqui, dizendo a Deus: eu creio. Mas é a tua fé e a tua certeza que vai mudar isso na tua vida. Você quer começar uma campanha? Os irmãos que já estão fazendo as suas campanhas, podem levantar as suas mãos. Eu vou estar vindo até a frente, nós estaremos orando. Desde a primeira de hoje até a 7ª. Os irmãos que estão começando, estão no meio, estão terminando. Pode se direcionar aqui na frente, nós estaremos orando. Venha com fé, irmão. Venha acreditando. Deus está neste lugar. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção para você. Talvez você olhe para mim e diga: irmã, eu não vou conseguir acreditar desta forma. Eu não vou conseguir ter esta fé. Meu irmão, Jesus já venceu tudo por você. Ele já venceu todas as coisas. Tudo Ele já venceu. O que importa agora é você acreditar que Ele já venceu. E você decretar que Ele já venceu. E você descansar nele. Quando a gente tem um filho, o filho pede algo para a gente. Só que às vezes são coisas que, se a gente dar para o filho enquanto ele é pequeno, ele não vai conseguir trabalhar com aquilo. Ele vai se machucar, ele vai se engrandecer, ele vai se tornar algo que ele não poderia ser. Deus é o teu Pai. E você sendo pai, você não dá para o teu filho porque você sabe que ele vai se machucar. Você sabe que ainda não é tempo dele possuir isso que ele precisa, que ele quer tanto. Quando o tempo passa, o pai dá para o filho e o filho entende que ali, aquela era a hora. Aquele era o momento. E o filho esperneia e não consegue descansar, porque ele quer no momento. Mas o pai está tranquilo. O pai olha para o filho e está esperneando, está sapateando, está reclamando. Nem dá bola. Porque ele ama. Deus sabe o tempo na tua vida.
confia nele como um pai. Acredita que ele cuida de você. Acredita que ele vai arrumar tudo para você. Acredita que no fim tudo vai dar certo. Confia nele. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos teus servos que estão aqui. Cada um dos teus filhos, Senhor, tem uma necessidade diante de ti. Cada um deles, Pai, agora, nesse exato momento, está, Senhor, declarando a ti o que precisa. E está expondo, Senhor, as suas necessidades. Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Concede, Senhor, a vitória que eles precisam. Deus, dá, Senhor, aquilo que os teus servos pedem, Pai. Em nome de Jesus. Seja, Senhor, qual for o problema, seja qual for a necessidade, Pai, em nome de Jesus, age. Age, Deus, agora, pelo poder do teu nome. E que eles encontrem, Senhor, descanso em ti. Que eles descansem. Que eles confiem em ti, Pai, como Senhor das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.